Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero falar é a respeito da demissão do comandante do exército. Então vamos começar com o fato em si, né? E eu achei uma matéria bem completa aqui da Piauí, pra gente ler. Então nós temos aqui, porque o general foi demitido. O comandante do exército perdeu o cargo depois de descumprir ordem de Lula, Mônica Gugliano, na Piauí. Vamos lá. Na manhã de sexta-feira, deixa eu deixar em módulo de leitura. 20 de janeiro, o presidente Lula deu uma ordem ao ministro da Defesa José Múcio. Ele deveria transmitir ao comandante do exército, o general Júlio César de Arruda, que revogasse a designação do tenente-coronel Mauro César Barbosa, CID, para chefiar o 1º Batalhão de Ações de Comandos, localizado em Goiânia. O coronel Cid, como é conhecido, foi ajudante de ordens do Bolsonaro, pertence a uma longa linhagem de militares e, no exercício do novo cargo, chefiaria uma unidade do exército cujos membros dispõem de armamentos mais eficazes e são treinados para ações especiais como infiltração, interceptação de comunicações e eliminação de alvos. Os que passam por esse treinamento se identificam como Gorro Preto e formam uma espécie de confraria dentro do exército. Como símbolo, usam uma caveira atravessada por uma faca. Além disso, fazem parte da confraria outros bolsonaristas da gema, como Pau Zoeiro, que fez uma gestão desastrosa no Ministério da Saúde, Luiz Eduardo Ramos, que ocupou 3 cargos com status ministerial no governo passado, todos com gabinete dentro do Palácio do Planalto. Depois da quebradeira golpista de 8 de janeiro, Lula tinha motivos para desconfiar da lealdade das forças dos militares, diante das evidências de que parte das forças armadas como o exército à frente oscilou entre a omissão e a conivência com o levante. Lula já vinha promovendo a demissão de militares que cuidavam dos palácios de Brasília, incluindo o Palácio da Alvorada, e também dispensou um punhado de fardados que trabalhavam no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que foi chefiado no governo Bolsonaro pelo general para bancar despesas do Bolsonaro e da Michelle. Qual que é a acusação aqui? É a acusação de Caixa 2, gente, do coronel Cid sacando dinheiro vivo com o cartão corporativo para bancar as despesas, sobretudo da Michelle, que é a denúncia, tá? Então essa que é a denúncia aqui. No sábado, o ministro Múcio falou pessoalmente com o comandante do exército e transmitiu a ordem de Lula. A conversa não caminhou bem. Uma fonte ouvida pela Piauí que testemunhou o relato detalhado da conversa, feito por um dos interlocutores, contou que o general alegou que não poderia demitir o coronel Cid. Disse que o coronel vinha sendo perseguido por razões ideológicas e pretendia mantê-lo na chefia do 1º BAC. Denúncia de Caixa 2 não é razão ideológica. Não preciso dizer isso, né? Laços pessoais também pesaram na insubordinação do general Arruda. Ele é amigo do pai do coronel Cid, o general da reserva Mauro César Lorena Cid, que, por sua vez, foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras. Hoje, Cid pai comanda o escritório da Agência Brasileira de Promoção e Exportação e Investimentos, a Apex Brasil, em Miami. Depois da conversa tensa e inconclusa, Múcio telefonou para Lula, que naquele momento se preparava para embarcar para Roraima. Ao ouvir que o general se recusava a cumprir sua ordem, Lula decidiu demiti-lo. O general Arruda recebeu a notícia com surpresa. Aparentemente achava que conseguiria desrespeitar uma ordem do presidente e mesmo assim continuaria no cargo. Ainda pela manhã, Arruda convocou uma reunião por videoconferência com os integrantes do alto comando do exército para comunicar a sua saída. Entre os presentes estava o tenente Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que a essa altura ainda não sabia que seria o substituto do general demitido. Ou seja, resumindo aqui para quem não conseguiu acompanhar, o Lula falou assim: demite esse cara. O cara do exército falou assim: não vou demitir porque eu não quero. E porque a família dele é amiga da minha família. O Lula falou: ah, é? Então você tá fora. O Lula não engoliu. E que bom, sabe? Porque se o Lula engolisse esse grau de insubordinação, a gente estaria num cenário bastante perigoso. Sim, ele foi de papuda e colmeia. Ah, o Tenente Coronel Cid é o Patrick? Eu nunca vi foto dele. É, pode crer, ele... Ó, gente, esse é o cara que o Cristiano, do Medo e Delírio, fala que parece o Patrick, né? Olha o pega-rapaz do rapaz, velho. Esse aqui foi de Zorra. A combinação pega-rapaz com gravata borboleta é maravilhosa. Olha a faca, exato, olha a faca. Clark Kent verde-oliva. A insubordinação do general Arruda é um limão que virou limonada. Sua nomeação para o comando do exército desde o início, um erro de cálculo do ministro da Defesa. Não acho que é um erro de cálculo, tá? Porque o ministro da Defesa é um marionete.
Assim que assumiu o cargo, José Múcio tinha 3 opções para a chefia do exército entre os mais antigos, o próprio general Arruda, o general Valério Stumpf Trindade e o general Tomás Paiva. Sabia da folha corrida do general Arruda. Entre os generais do alto comando, Arruda fazia uma parceria bolsonarista com outros colegas, Estevão Caos Teófilo de Oliveira e Marco Antônio Freire Gomes. Com frequência, os 3 generais se somavam ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o sentar na mesa. Ministro da Defesa, eu ainda tenho esse áudio aqui? Não tenho sentar na mesa aqui. Eu não tenho sentar... Ah, não tenho sim. Sentar na mesa. Pronto, sentar na mesa. Não podia deixar de passar esse áudio aqui. Para compor o quarteto mais permeável ao ímpeto autoritário de Bolsonaro. Por isso mesmo, Múcio achou que deveria escolher Arruda. Queria tê-lo por perto, achava que seria melhor e mais seguro do que deixá-lo longe de ser livre, longe e livre. Deu no que deu. Não sei se eu concordo com essa leitura aqui, mas não tem problema. No fim, a insubordinação do general Arruda, que desde a demissão vem sendo tratado como herói pela milícia digital bolsonarista, forçou Lula a peitá-lo, coisa que deveria ter feito desde a delinquência golpista do 8 de janeiro. Por isso, com esse limão, ele fez uma limonada. Ele conseguiu ter a gota d'água que ele precisava pra botar o cara na rua. Não na rua, né? Porque o cara entra na reserva. Eu acho que é essa a punição, ele entra na reserva, sabe? Na baderna daquele domingo, os militares deixaram o tumulto acontecer. Eu acho que no caso dele, ele só perdeu o cargo, né? Ele nem entrou na reserva. Ele só perdeu o cargo. Grande punição, o cara perdeu o cargo, né? Derrubei café no meu teclado. Na baderna do domingo, os militares deixaram o tumulto acontecer. Tudo sugere que esperavam fragilizar o governo e quem sabe seriam premiados com uma GLO. A operação da garantia da lei e da ordem coloca uma determinada área, no caso a segurança do DF, sob tutela militar. Lula não caiu na armadilha, em vez da GLO, decretou intervenção civil, colocando o jornalista Ricardo Capelli para cuidar da segurança do DF. Assim evitou entregar mais um naco do poder aos fardados. Agora, com a demissão de Arruda, provocada pela nomeação de um coronel mais materializada no contexto de uma ampla desconfiança, desde o levante golpista, Lula avança uma casa e reafirma sua autoridade. A cúpula militar já acreditava que o governo ficaria na conciliação acomodatícia, e a surpresa do general com a sua demissão é a indicação mais recente disso. Assim, o limão virou limonada. O limão foi espremido, mas limonada não chegou a ser uma limonada ainda. Calma, né? O comportamento desses militares que se omitiam ou se cumpliciaram com os golpistas, inadmissível em qualquer democracia, exigia um tratamento mais severo do governo. O novo comandante do exército, o general Tomás Paiva, terá a dura tarefa de expulsar a política dos quartéis. Seu nome já andava na lista de preferência de Lula e seu entorno ainda antes do começo do governo. Alguns petistas graduados tinham informações de que Tomás Paiva era um militar de verdade, respeitava a legalidade, a Constituição e agia como o que é de fato um funcionário público a serviço do Estado, e não a sua ideologia pessoal. Chefe do Comando Militar do Sudeste, o general deu provas disso no discurso que fez à tropa dias atrás, ao dizer que o exército precisa ser apolítico e apartidário, os militares precisam respeitar o resultado das urnas e continuar garantindo a nossa democracia. Sabe quem também disse que a política não pode estar no quartel, gente? O Mourão. Eu aqui concordo com o Humberto Matos. Eu não acredito que existam alas antagônicas dentro do exército. Eu acredito que o exército brasileiro é sim um verdadeiro partido. Não acredito nisso, tá? Eu não acredito que o Tomás Paiva seja a via legalista e correta do nosso exército. Para haver uma via correta e legalista do nosso exército, o nosso exército precisaria ser reformulado. Então eu não acredito nessa leitura aqui, tá? Não acredito de verdade. E, novamente, ele falar que o exército é a política partidária e tem que respeitar não sei o que lá, o Mourão tinha o mesmo discurso. O Mourão falava que se a política entra pela porta da frente, a disciplina sai pela porta dos fundos. Qual foi uma das pessoas que mais estimulou o uso político das Forças Armadas, que não o Mourão? Então, pelo amor de Deus, sabe? E também acreditar que o exército é capaz de não ter ideologia é idealismo puro. O exército tem que ser reformulado. Inclusive, uma das coisas que deixou as Forças Armadas muito desgostosas foi o Lula tentar, pelo menos, fazer um aceno em direção à reformulação do currículo militar. Que o currículo militar é uma das coisas que faz com que essa ideologia de um partido fardado seja perpetuada. É um passo só, tá? É um passo. Thomas Sankara já avisava, né? O soldado sem ideologia de classe é um criminoso em potencial. Mas temos mais a respeito disso aqui, ó. Mais sobre as Forças Armadas. Líder do governo revela ao UOL: há 20 mil militares em cargos do executivo. Thales Faria na UOL. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, revelou no programa UOL News que um levantamento recente concluiu que há cerca de 20 mil militares com cargos no poder do Executivo Federal. Dados anteriores divulgados durante o governo Jair Bolsonaro davam conta de que havia 6,6 mil militares atuando fora dos quartéis em 2021. No final do governo Temer, em 2018, era 2,7 mil militares em cargos comissionados. Gente, tem mais militar no governo Bolsonaro do que na época da ditadura militar, tá?
A informação que eu tenho é de que o governo Bolsonaro colocou 20 mil militares em cargos do executivo. Peguei os dados ontem, 17 de janeiro, e são quase 20 mil. Você chegava no Palácio do Planalto e não tinha um civil no primeiro, no segundo e no quarto andar. Eu fiquei estarrecido, soube pelo ministro Camilo Santana, que tinha um escritório da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, no Ministério da Educação. Onde já se viu isso? O aparelho de Estado foi tomado pelos militares. E, novamente, uma das pessoas que tinha o discurso de não politizar as Forças Armadas era o Mourão, que era vice-presidente da República. Claro que ele era da reserva, mas mesmo assim, sabe? Onde já se viu? Onde? E aí nós temos mais uma dele, né, gente? Do ministro Múcio, de novo. Múcio diz não ver envolvimento direto das Forças Armadas em atos golpistas e que comandantes concordam com providências. Guilherme Mazui, Pedro Henrique Gomes e Beatriz Borges no G1. Ministro da Defesa deu a declaração após reunião com o Lula e os chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Segundo Múcio, ataques não foram abordados no encontro. Gente, dá uma olhada na petulância do cavalo aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida que outro daquele não vai acontecer, até porque as Forças Armadas irão se antecipar. Ou seja, não. Não teve o envolvimento das Forças Armadas, teve envolvimento de militares. Gente, as Forças Armadas não são um ente que paira no cosmos, tá? Ter envolvimento dos militares é ter envolvimento das Forças Armadas, irmão. O cara meteu essa, a boca nem treme, né? Não foi a polícia, foi o policial, exato. É a mesma retórica. Eu não dou tiro, quem mata é Deus, né? Então, o recado tá claro, gente. O Múcio quer sanear a imagem das Forças Armadas no pós-tentativa de golpe. Por isso que a gente tá dizendo que esse cara é um marionete. Depois do que aconteceu e de todas as evidências de que as Forças Armadas, sim, ativamente trabalharam pra impedir que a polícia impedisse os terroristas, né, de entrarem na sede dos três poderes... O envolvimento das Forças Armadas está mais do que comprovado. Inclusive, o próprio Lula chegou a falar isso e não é comum ele fazer esse tipo de afirmação. O Lula falou sobre o envolvimento das Forças Armadas desde a época dos acampamentos na frente dos quartéis. Então, assim, gente, quando falam que o PT aparelhou o Estado e aparelhou os ministérios, queria eu que ele tivesse aparelhado, no mínimo, o Ministério da Defesa, sabe? Porque isso aqui não é aparelhamento, não. Se alguém aparelhou o Ministério da Defesa, foram as Forças Armadas. E isso é um baita de um contrassenso, porque a ideia é o Ministério da Defesa ser gerido por um civil de maneira independente. Força Armada é burocracia do Estado. Não tem que dar opinião e não é partido. E é por isso que o tempo todo a galera grita sem anistia, sabe? Porque de anistia, a gente tem um país que tem um partido dentro das Forças Armadas que age de forma independente. E aí uma última matéria do Intercept um pouco mais profunda a respeito do cavalo de Troia, né? Por que cavalo de Troia? José Múcio mantém militares de confiança do governo Bolsonaro na cúpula do Ministério da Defesa do Lula. Olha o perigo, gente. Olha o perigo que uma estratégia conciliatória com as Forças Armadas pode acarretar. Então, por isso que a gente fala o tempo todo que o Múcio é um imenso perigo no governo, sabe? Por que não tira esse cara do Ministério da Defesa? Justamente porque o Lula tá com uma política de apaziguamento. Para permitir as políticas públicas dele, ele tá fazendo um presidencialismo de coalizão com as Forças Armadas, o que é uma excrescência, mas na configuração sociopolítica do Brasil é necessário. O Lula acredita nisso, sabe? E pra quem tá confuso, a gente não falou por conta do genocídio Yanomami, a gente não vai falar hoje. Mas a gente não falou dos outros ministros, né, que são problemáticos. E eu tinha cantado essa bola antes, e qualquer pessoa que acompanhou o governo Lula e Dilma sabe que isso ia acontecer. A gente ia substituir a dinâmica do orçamento secreto pelo presidencialismo de coalizão de sempre. Porque o Bolsonaro ele se recusou a fazer a política do presidencialismo de coalizão, indicando ministros em troca de apoio dos partidos do Centrão. No lugar disso, o Bolsonaro fez uma baita de uma dança das cadeiras, trocando ministro para achar o mais fiel a ele em cada ministério. E deu muito trabalho, isso. Teve ministério que teve 5, 6, 7 pessoas rodando pra caramba, gente que caiu em uma semana. Em troca disso, para conseguir o apoio e não sofrer um impeachment da Câmara e do Senado, foi instaurado o orçamento secreto. Ou seja, o orçamento dos ministérios, em grande parte, foi passado para a mão da gestão do Legislativo.
Agora, nós restauramos o presidencialismo de coalizão de sempre. O Lula faz acordos com os partidos do Centrão, União Brasil, PP, essas coisas assim. União Brasil é a união de quais partidos, gente? Me lembrem, por favor. Que me fugiu da memória agora. DEM e PSL, obrigado. Então, enfim, o Lula faz acordos com os partidos do Centrão, por exemplo, União Brasil, ex-DEM e PSL. E aí, esses partidos indicam ministros. Por isso que nós temos 3 ministros do União Brasil no governo. Porque aí esses ministros controlam orçamento, gente. E, por conseguinte, esses partidos controlam orçamento também. E aí vocês entendem a jogada? Entendem como uma coisa substitui a outra? A ideia é, o Centrão, em troca de apoio, exige controle de orçamento federal. E esse é o mecanismo do presidencialismo de coalizão brasileiro. É assim que funciona. Mas vamos lá, vamos ler um pouquinho disso aqui. Rafael Moro Martins Guilherme Maziero, no Intercept. Não é uma reação, apaziguava na terça-feira passada, dia 17, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Na fala a jornalistas, na porta do Ministério da Defesa em Brasília, ele buscava desvincular os ataques terroristas de 8 de janeiro da pauta do almoço que acabara de ter com o anfitrião José Múcio Monteiro e os comandantes das Forças Armadas. O tom conciliatório de Costa foi recebido com sorriso por grupo de servidores em cargos de confiança do primeiro escalão do Ministério da Defesa, naquela tarde ensolarada e quente. Tratam-se de 6 militares que têm relações diretas ou próximas com o ex-candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, filiado ao PL, e ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Os 2 generais da reserva são parte fundamental da engrenagem que colocou o Exército de volta na política, elegeu Bolsonaro e é suspeita de participar na tentativa de golpe do último dia 8. O Bolsonaro, em mais de uma ocasião, agradeceu nominalmente o Vilas Boas por ele ter se tornado presidente da República. Tá? Então, isso aqui não é não é trivial. Tá? Realmente, o Vilas Boas foi um dos grandes responsáveis por colocar o partido fardado de volta no poder e talvez de forma como ele nunca esteve no poder antes. Braga Neto, segundo o repórter Caio Junqueira, fez reuniões para planejar até agora fracassado golpe de Estado. Mas, decorridos 10 dias dos ataques terroristas e mais de um mês de sua indicação como ministro de Lula, Múcio mantém cargos de confiança gente da estrita confiança do candidato derrotado a vice. Compõe o grupo o subchefe e um assessor do gabinete ministerial, os assessores de planejamento, comunicação, atos e procedimentos e o secretário de controle interno. Os ocupantes de cargos dessa natureza são habitualmente trocados logo que se inicia um novo governo, para que o ministro empossado monte uma equipe alinhada às políticas públicas que irá executar. Porém, enquanto Lula esbravejava contra os generais, para a grande imprensa, ordena a demissão de militares bolsonaristas do Palácio da Alvorada e do Gabinete de Segurança Institucional, os homens de Braga Neto e Vilas Boas vão ficando, sem alarde, no primeiro escalão da defesa. A pasta foi criada em 99 por FHC. Seu objetivo é colocar sob civis a definição das políticas públicas a serem executadas pelas Forças Armadas, além do controle do seu funcionamento, algo corriqueiro em democracias maduras. Porém, sem a criação de uma carreira de servidores civis especializados em políticas de defesa, o Ministério nunca funcionou a contento. Não é só isso, tá? Não é só falta de mão de obra qualificada, digamos assim. É também a ingerência do que a gente tem chamado de partido fardado. De que as Forças Armadas têm ingerência no Estado brasileiro desde a sua concepção. E a gente pode dizer de maneira mais pronunciada desde a proclamação da República. Então essa explicação um pouco técnica de nós não temos carreiras de servidores especializados, então por isso que eles nunca puderam ocupar, não explica toda a questão, tá? Após a queda de Dilma, Michel Temer entregou a um ministro militar, jogando no lixo a função para a qual a pasta foi criada. Com Bolsonaro, os militares se entrincheiraram de vez ali, devolver o controle ao governo civil, uma das missões esperadas do governo Lula, e sobre a qual Múcio até agora desconversa. Zé Múcio é meu amigo de muitos anos, é uma pessoa que eu confio, de muita habilidade política. Ele é um homem que sempre que possível tenta evitar qualquer conflito, disse Lula, em entrevista à jornalista Natuza Neri. O Lula raramente critica membros do próprio governo em público, gente. Então isso aqui é de praxe, tá? É só vocês verem ele falando do próprio Alckmin. O Lula destilando elogios pro Alckmin é uma coisa que até hoje eu não me acostumei, sabe? Não importa quantas vezes ele fez. Perguntamos a Múcio por intermédio de assessores se ele conhecia as ligações da sua equipe próxima com o bolsonarismo e sua agenda. E nesse caso, por que não fez mudanças? Também um questionamento sobre o seu conhecimento da missão do Ministério da Defesa, o controle civil das Forças Armadas. Ele preferiu não responder. Por que ele não fez nada? Por que ele não fez mudança? Porque eu sou marionete, cara. Eu sou fantoche.
Eu sou pau mandado, sabe? É isso, essa é a resposta. Ah, essa aqui é na MINUSTA. A gente fez, inclusive, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre a MINUSTA, tem um vídeo meu no meu canal de corte sobre o Haiti, tá? Então eu não vou falar sobre isso agora pra não tomar tempo, mas vai lá no canal de corte, escreve Haiti, vocês vão achar um dia que a gente conversou melhor sobre a MINUSTA e como o exército brasileiro tá envolvido com violações de direitos humanos no Haiti. Enfim, mas é isso.